Vamos lá, a gente vai continuar falando sobre delineamento amostral. Na semana passada, a gente começou a falar sobre delineamento e eu expliquei para vocês que o delineamento, gente, o que é essa palavra que tanta gente fala? Tem que delinear, tem que pensar, tem que planejar, tem que... O delineamento amostral, gente, ele considera todo o processo de planejamento do seu trabalho. Então, aqui, ó. Anotem aí, delinear é planejar, é pensar como que você vai fazer o seu projeto. Já falei na aula passada e repito, o delineamento é a parte mais importante do seu projeto de pesquisa. Por quê? Porque se você não pensar direito, você não vai conseguir escrever, você vai ter dificuldade para escrever. Na hora de executar, você vai ter problema para executar seu projeto. Seu projeto não vai ficar tão legal, então depois, na hora de você apresentar o seu TCC, na hora de apresentar a sua dissertação, na hora de apresentar a sua tese, o trabalho não vai ficar tão legal quanto poderia. Então, por isso que o delineamento amostral ele é tão importante. A gente começou a falar sobre delineamento na aula passada. Como esse assunto ele é tão importante, eu resolvi dividir em duas aulas, tá? Uma aula só para a gente pensar o que é pergunta, a gente falou na aula passada, o que é hipótese, a gente já falou, e o que é predição, né? A pergunta, como eu falei, é o que você quer responder, tá? A pergunta, ela está diretamente associada ao seu objetivo geral. O objetivo geral, ele vai terminar com um ponto, e a pergunta tem um ponto de interrogação no final, né? Por exemplo, quais são os efeitos fitoterápicos de tal planta? Ou, tal planta ela é útil para combater bactérias? Isso é uma pergunta. Quais são os mamíferos que a gente encontra lá no Viroá? Isso é uma pergunta. O que as corujas que moram na frente do Cebil comem? Isso é uma pergunta. Enfim, a pergunta você está questionando, né? A hipótese é o resultado que você espera encontrar. Vamos pensar aqui. Será que o El Niño influencia influencia na ocorrência de chuva em Boa Vista? Será que há uma influência do El Niño sobre a chuva? Isso é uma pergunta. A minha hipótese é que sim, eu acho que o El Niño vai influenciar na chuva, na ocorrência da chuva em Roraima. Isso é uma hipótese. A hipótese, em geral, você pode ter um sim ou um não, tá? Eu acho que sim, tal coisa vai afetar tal coisa. Ou não, eu acho que isso não está associado, eu acho que não vai ter relação. Tá? Ou, eu acho que sim, essa e essa variável estão relacionadas. Não, essa e essa variável não estão relacionadas, tá? A hipótese é o seu resultado esperado. Anotem aí. Então, a pergunta sempre vai ter um ponto de interrogação no final. A hipótese é o resultado que você espera encontrar. E a predição é o quê? A predição nada mais é do que ela vai ser derivada da sua hipótese, só que no caso da predição, você vai colocar exatamente quais são as variáveis que você vai medir e qual é a relação esperada entre essas variáveis. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, você vai colocar também a direção, tá? A direção no sentido de, tal coisa vai ser maior, tal coisa vai ser menor. Por exemplo, em anos de laninha haverá uma maior precipitação em milímetros em Roraima. Ou, se você perguntar, por exemplo, eu não vou lembrar da espécie, tem alguém que perguntou alguma coisa assim, por que tal planta ela é útil para combater tal coisa? Aí a predição é, tal planta ela possui uma maior quantidade de flavonoides e isso vai combater mais bactérias, enfim. Você sempre vai colocar exatamente o que você vai medir na sua predição, tá? E vai colocar se vai ser uma relação maior, menor, tá?
Vocês precisam praticar. Quem ainda não entendeu, não precisa ter vergonha, tá? Coloca no papel, fica escrevendo, escreve de novo. Pode me mandar. Teve muita gente que me mandou. Eu acho que eu respondi todo mundo, tá? Se eu não respondi alguém, me desculpa. Eu posso ter deixado passar. Mas eu acho que eu respondi todo mundo, tá? Teve gente que me mandou texto de WhatsApp, teve gente que me mandou áudio, teve gente que mandou pelo Classroom. Tanto faz, tá? Eu vou responder sempre e dizer, olha, teve gente que me mandou a pergunta, hipótese e predição já pronto, sem precisar modificação. Teve gente que precisava algum ajuste, tá? Teve gente que eu falei, eu acho que vamos melhorar a pergunta, ou vamos melhorar a hipótese, ou vamos melhorar a predição. Acontece, tá, gente? Vocês não precisam pensar, nossa, eu sou um fracasso, eu sou ruim, eu não sirvo para isso. Não, se vocês fossem prontos, se vocês já soubessem escrever um projeto de pesquisa, vocês não precisariam estar nessa disciplina e vocês não precisariam estar fazendo uma faculdade. Vocês não sabem tudo, tá? Então, vocês estão num processo de aprendizagem, vocês estão aprendendo, tá? E a gente está recém no começo da disciplina, a gente passou, acho que não deu um mês de disciplina ainda, então a gente vai montando o nosso quebra-cabeça junto, tá? Pergunta sobre pergunta, hipótese e predição? Podem escrever no chat, se quiser, que eu tô olhando aqui no telefone. Sem Não, dúvida. professora. Tá. Lembrando que vocês também podem mandar pergunta inbox, direto pelo WhatsApp, se vocês tiverem vergonha de perguntar na frente dos colegas. Bom, depois que você já define qual é a sua pergunta, qual é a sua hipótese, qual é a sua predição, a gente vai para o delineamento da coleta de dados, processamento e análise dos dados, tá? É muito, muito, muito importante você saber como que você vai coletar os seus dados. E é isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Eu vou dar um exemplo para poder ficar mais fácil, tá? Vocês entenderem como que você faz para planejar uma coleta de dados. Por exemplo, pode ter algum de vocês, alguém, que está interessado em trabalhar com solo. Trabalha com solos e quer saber se o tipo de solo ele vai influenciar na abundância de palmeiras em Roraima. Então, será que num latossolo vai ter mais palmeira? Quais são as características do solo que são importantes? Será que a gente vai ter mais palmeira num solo mais argiloso? Ou será que a gente vai ter mais palmeira num solo que tem mais areia, num solo mais arenoso? Onde será que a gente tem mais palmeiras? A gente não sabe, né? Como a gente não sabe, a gente tem que perguntar, a gente tem que investigar. Isso aqui, gente, que eu coloquei é uma pergunta passível de ser um TCC, uma monografia, tá? Ai, professora, eu não gosto de palmeira, eu prefiro árvores. Árvores propriamente ditas, né? Pode ser também, pô. A gente poderia perguntar, será que o tipo de solo influencia a abundância de palmeira? Ou, ai, professora, eu quero saber um tipo de árvore específico. Tanto faz, tá? A espécie. Vamos pensar na ideia geral. Será que o solo ele influencia na abundância? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente vai precisar coletar dado, né? Nesse caso, a gente vai precisar ir para campo e tal. Você sabe como que a gente faria para... Como que a gente delineia esse projeto? Alguém tem ideia? Como que a gente faz para planejar onde que a gente vai coletar esses dados? Ou em quantos locais a gente vai? Alguém tem ideia disso? É difícil, Eu não né? tenho, não. Alguém já teve que delinear um projeto assim? Não. Ó, eu vou reformular aqui a pergunta. Vou mudar a pergunta para... Vou perguntar aí pro pessoal que está na biologia com ênfase em organismos. Você é aluno do professor Valdener e o professor Valdener quer saber como que quer saber se o solo vai influenciar na abundância de mamíferos. Como é que você faz para responder isso?
Primeira coisa que a gente tem que saber para poder responder essa questão, gente, é que a gente vai precisar de dados, né? A gente vai precisar coletar alguma coisa. Mas para poder responder essas questões, a gente não pode sair coletando a la louca. Tipo, eu vou sair agora, vou pegar o meu carro, vou pegar a moto, eu vou pedir o carro emprestado de um amigo, eu vou pegar um barquinho, sei lá. Não é assim, você não pode simplesmente sair coletando aleatoriamente, você precisa ter um planejamento. E assim, ao mesmo tempo que você precisa sair para coletar dados, que você tem que responder essa pergunta, vocês precisam ter em mente que o acesso aos dados, eles são limitados. Vocês sabem por que o acesso aos dados são limitados? Ou não? Alguém faz ideia? A gente fala que o acesso aos dados, eles tendem a ser limitados porque a gente não tem como ir, por exemplo, em todos os locais com palmeira em Roraima, considerando essa pergunta aqui, né? Se o solo vai influenciar na abundância de palmeiras. Vocês têm como ir em todos os locais que tem palmeira para poder coletar solo? Ou se você trabalha com mamíferos, você tem como ir em todos os locais que tem mamífero? Ai, professor, eu trabalho com em laboratório, né? E quem trabalha em laboratório, tem como processar 1 milhão de amostras? Quem trabalha com orégano aí, tem como ter 1 milhão de oréganos para ficar analisando cada um dos oréganos? Não tem, né? A gente tem um limite, a gente não pode coletar tudo. A gente não pode sair, como eu falei, aleatoriamente, pegar o carro do pai, da mãe, pegar uma moto, pegar o carro emprestado, enfim, a gente não pode pegar e sair coletando tudo. Não pode, não pode. Por quê? Porque a gente não tem tempo para isso, a gente não tem dinheiro e também porque é meio desnecessário, tá? Você não precisa coletar tudo para poder responder uma pergunta. Tá. Então agora você já sabe que a gente não pode coletar tudo, a gente não tem a capacidade de coletar tudo. Considerando que a gente não pode coletar tudo, como que vocês acham que a gente pode concluir algo bem geral sobre o mundo se a gente só consegue coletar uma pequena parte das variáveis? No caso, se eu trabalho com palmeira, como é que eu posso concluir algo geral sobre palmeiras se eu só posso coletar dados de algumas palmeiras? Vocês sabem? Como que vocês vão fazer o TCC de vocês se vocês só vão conseguir coletar alguns mamíferos? Se vocês só vão conseguir analisar algumas amostras de orégano? Se vocês só vão conseguir testar alguns remédios? Para quem trabalha com malária e vai fazer entrevista, vocês não conseguem ir lá e entrevistar todas as pessoas que têm malária. Não tem como, né? Vocês não vão ter como ir lá no Baixo Rio Branco, lá em Santa Maria, para conseguir entrevistar cada pessoa que teve COVID, teve Covid, não, me desculpa, teve malária. Como é que faz nesse caso? Se você não consegue coletar tudo, se você coleta só uma amostra, uma pequena parte das informações, vocês têm ideia do que a gente faz nesse caso? Nesse caso, gente, a gente vai usar uma coisa chamada de inferência. Inferência é uma coisa extremamente útil para pesquisador. Porque são as inferências, anotem aí, são as inferências que permitem que a gente tenha conclusões, tá? A gente vai fazer a observação de algumas árvores, a gente vai fazer a observação de alguns mamíferos, de alguns remédios. A gente vai lá na HGR, vai pegar o dado de algumas pessoas e a gente vai fazer a inferência. Inferência, gente, nada mais é do que o ato de concluir alguma coisa
a partir de uma informação limitada. Então, vamos voltar para a pergunta lá inicial. Eu perguntei se o tipo de solo influenciava na abundância de palmeiras. Então, vamos pensar. Eu tenho 5 locais só, eu fui em 5 locais. A partir desses 5 locais, eu vou usar uma inferência que vai me permitir concluir, ter uma conclusão geral. Isso faz sentido para vocês ou vocês estão confusos? Possivelmente essa hora vocês estão confusos já. Pode repetir, professor? Posso, claro. Vou repetir então. O que é uma inferência? A inferência, gente, vocês vão concluir alguma coisa a partir de uma pequena quantidade de informação. Então, você pode ter... eu quero saber o que afeta a alimentação das aves de Roraima. Aí eu vou lá para o Parque do Viruá, vou mostrar aves lá, e aí eu vou fazer uma inferência com base no que aquelas aves comem, eu vou inferir que se essas aves comem isso, então é provável que as outras aves comam isso também, tá? Inferência é basicamente isso. Você pega uma pequena quantidade de informação e começa a fazer inferências, tá? Então, isso é muito, muito usado na biologia, tá? Amostra que vocês têm em laboratório. Quem trabalha lá fazendo teste com um remédio, por exemplo, fitoterápico. Eu testei esses remédios em 10 pessoas. Não, 10 pessoas é pouco. Eu testei esse remédio, essa pomada, em 100 pessoas. E funcionou. Nas 100 pessoas, esse remédio aqui, ele era usado, por exemplo, para combater bactéria. E nas 100 pessoas, esse remédio funcionou. Com base nisso, você não testou essa pomada em toda a população mundial. Mas se essa pomada funcionou nessas 100 pessoas, talvez ela funcione para outras pessoas também. Então, você vai fazer uma inferência. Você vai extrapolar as informações. Você tem uma informação limitada que você coletou e você vai fazer extrapolações. Vai fazer inferências, vai concluir coisas a partir do que tu está observando, tá? Isso, em linhas gerais, é fazer inferência. Querem que eu repita ou não? Não, professor, acho que eu consegui entender. Eu sei que são muitas palavras novas, então por isso que eu estou dizendo, anotem aí, tá? Vão escrevendo. Uma coisa que não tem nada a ver com a aula, gente, mas pode ser útil para vocês. Tem vários estudos que mostram que a tendência é que você aprenda mais, você aprenda a taxa de aprendizado seja muito maior quando você está escrevendo. Não só tirando print, só tirando foto, quando você está anotando. Então, por isso que eu fico falando, anotem e escrevam, porque isso é muito útil, tá? Em geral, o aprendizado é bem maior quando você escreve. Então, se vocês quiserem anotar esse conceitinho aqui, ó. Então, inferência é o ato de concluir, inferir, extrapolar, enfim, você tem vários sinônimos aqui para a palavra concluir. E é isso que a gente faz, tá? Quando a gente está fazendo o nosso projeto de pesquisa, a gente, como eu já falei, vou repetir, a gente não tem como coletar tudo, a gente nunca vai ter como coletar tudo. Então, a gente vai fazer uma observação na escala que a gente conseguir e vai fazer inferências. Olha, se eu observei isso aqui, talvez se eu aumentasse minha escala, se eu coletasse mais dados, talvez eu observasse isso também. Isso é fazer inferência. E é isso que vocês vão fazer quando vocês estiverem no trabalho de vocês. Tá certo? Bom, só que assim, vocês não podem coletar qualquer dado e sair fazendo inferência, tá? Para você poder fazer uma inferência legal, uma inferência confiável, vocês vão ter que seguir algumas regrinhas. E essas regrinhas vocês têm que pensar durante o delineamento do projeto de vocês.
vocês têm que lembrar. Eu quero escrever meu TCC. O TCC de vocês tem que ter uma conclusão geral. Vocês vão ter que concluir alguma coisa no TCC de vocês. Vocês vão ter que fazer inferências no TCC de vocês. Tem que ter algum resultado. Vocês vão ter que inferir alguma coisa. Só que a qualidade da inferência, ela pode ser boa ou pode ser ruim, tá? Nem toda inferência é boa. Tem muita inferência que é ruim. E eu tenho certeza que ninguém quer fazer um TCC com inferências ruins, quer concluir algo errado, sabe? Vocês querem ter um resultado que seja confiável, que vocês possam falar, olha, essa pomada aqui, ela é boa. Ela vai combater bactérias, ela vai combater fungos. Ou consumir tal planta é bom. Ou plantar uma palmeira num solo mais arenoso é bom. Ou plantar uma palmeira num solo mais argiloso é bom. Não sei. Para poder fazer uma boa inferência, gente, a gente precisa considerar algumas coisas, tá? Primeira coisa que vai influenciar muito na qualidade da nossa inferência, ou seja, o quão confiável vai ser a nossa inferência, serão as características das amostras. Quem já ouviu falar em amostra aí? Alguém sabe o que é amostra? Apesar que eu já escrevi aqui, ó, mas digam aí no trabalho de vocês, alguém sabe? Quem trabalha em laboratório, por exemplo, sabe o que é uma amostra? Ou quem trabalha em campo? Você sabe? Professora, mostra que eu saiba que no laboratório, a gente pega uma amostra de água aqui da CAE todos os dias, que a gente tem que coletar para fazer no final da semana, fazer a união dessas amostras para verificar como é que está a água. Seria isso? Exatamente. Ó, cada dia você vai coletar uma amostra, né? E no final, o que você vai ter? No final de uma semana, você vai ter 7 amostras, né? Então, a amostra nada mais é do que um conjunto de dados que está sendo coletado. No caso do exemplo que tu deu, um ótimo exemplo, por sinal, você vai lá é no Rio Branco que se coleta isso, né? Ou é na Caer mesmo? Isso. A gente coleta na calha, mas também tem dias que a gente coleta no próprio rio mesmo. Legal. Cada dia que você vai lá, você coleta um pouquinho de água. O que é essa água que você está coletando? É uma amostra, tá? Por que é uma amostra? Vou fazer uma analogia com uma coisa que não tem muito a ver com o projeto de pesquisa, mas vocês já ouviram falar em amostra grátis? Tem algumas lojas que fazem, eles dão amostras, por exemplo, a Boticária, de vez em quando ela dá uma amostra de perfume, amostra de creme. Ou se você vai no supermercado e tem alguém fazendo uma amostra de café. Eles não vão te dar uma térmica de café, ou eles não vão te dar um pote de hidratante, eles te dão uma amostra, uma pequena parte, tá? Isso é amostra. Quando você está fazendo um projeto de pesquisa, você também vai coletar amostra. Por quê? Vamos seguir com o Rio Branco, porque eu acho que é um ótimo exemplo. Você que coleta uma amostra de água do Rio Branco, você acha que seria possível analisar toda a água do Rio Branco, levar o Rio Branco para o laboratório? Possível. Não tem, né? E não tem nem por que fazer isso, né? Então, nesse caso, como eu falei, como a gente não consegue coletar tudo, a gente nunca vai conseguir coletar tudo de nada, nem de água, nem de floresta, nem de animal, nem de bactéria. A gente sempre pega amostras, que são pequenas partes, tá? A gente pega uma pequena parte do Rio Branco, a gente pega uma amostra de solo, uma pequena parte do solo, e a gente vai levar para o laboratório. Então, assim, a amostra, gente, vão ser os dados que vocês vão coletar, tá? Você pode ter um conjunto de potinhos de água que você coletou, um conjunto de pacotinhos de solo, você pode ter um conjunto de dados de armadilha fotográfica, de rede de neblina.
Enfim, você pode, independente do que você trabalhar, né? Você vai ter uma amostra. Vocês entenderam isso? Eu vou falar mais de amostra daqui a pouco, para quem não entendeu ainda, acho que vai clarificar mais. Aqui tem uma imagem que talvez ajude. Vamos pensar em árvore, que é mais fácil, tá? Vamos pensar que cada pontinho desse aqui, cada pontinho verde é uma árvore. Então, aqui tem uma árvore, uma árvore, uma árvore, ó, tem várias árvores. Vamos pensar que a gente foi ali para a borda do Cauamé e a gente queria estudar as árvores que tem ali no Cauamé, ali na Praia do Caçari, por exemplo. Eu quero saber o que está afetando o crescimento das árvores que tem lá na Praia do Caçari. Eu quero trabalhar na Praia do Caçari porque eu chego de carro, é pertinho da cidade, é bom que a gente não tem muito gasto, né? Então, você quer saber o que está influenciando cada uma das árvores. Cada pontinho verde é uma árvore. Só que você não tem como analisar, como coletar, por exemplo, todas as árvores. Ou ver como todas as árvores estão crescendo. Se você vai contabilizar, alguém sabe quantas árvores tem ali no Caçari? Na Praia do Caçari, ali no Cauamé, naquela matinha ciliar? Não, professora. Tem muitas, né? Sim. Eu tô perguntando para vocês, mas eu também não sei a quantidade que tem. Eu sei que tem muitas árvores ali. E não tem como você ir lá e medir cada uma, medir o DAP, por exemplo. O DAP, gente, é o diâmetro, a altura do peito. É como se fosse medir a grossura da árvore, tá? Você não tem como ir lá medir todas as árvores. Não tem como fazer isso. Não tem por que fazer isso. Então, quando você tem que escolher, quando você tem que... você quer responder uma pergunta, você vai precisar escolher o que você vai amostrar, tá? É daí que vem essa palavra, amostrar, tá? Amostrar vem de escolher algumas amostras. Eu vou amostrar os peixes do Rio Branco. Você não tem como coletar todos os peixes do Rio Branco. Você não tem como colocar uma rede gigante descendo o rio abaixo para coletar todos os peixes. Você não consegue. Você vai ter que amostrar, você vai ter que pegar algumas amostras e a partir daquelas amostras você vai fazer o quê? Você vai fazer uma inferência. Olha, considerando que eu coletei tal peixe, tal peixe, tal peixe, eu acho que os peixes que a gente tem no Rio Branco vai ser esse. Tá? Você vai amostrar, você vai ir em alguns locais, tá? E vai fazer inferências futuras. Pois bem, nós vamos seguir nas árvores para não confundir vocês. Lembra que eu falei que aqui, faz de conta que a gente está querendo ver o que afeta o crescimento das árvores lá na mata ciliar do Cauamé, lá na altura do Caçari. Mas vocês não têm como amostrar todas as árvores, porque aqui eu fui riscando, tem muita árvore lá. Muita árvore com DAP fininho, né? Muita árvore fininha. O que você faz nesse caso? Nesse caso, quando você não consegue coletar tudo, você vai ter que coletar algumas amostras apenas. Então, nesse caso, independente de quantas árvores tem lá, eu resolvi que eu ia coletar 3 amostras, tá? No caso das árvores, cada árvore é uma amostra. Então, aqui eu tenho uma amostra 1, aqui eu vou ter uma amostra 2 e aqui eu tenho uma amostra 3. Por que eu tenho amostras? Porque eu não consigo coletar tudo. Então, eu vou lá e eu tenho que coletar algumas amostras, tá? Então, uma árvore aqui vai ser uma amostra, aqui eu tenho outra amostra e aqui eu tenho outra amostra, tá? Isso para árvore. Professora, eu trabalho com água. Com água também, tá? Você pode ter amostras de água, você pode ir em diferentes locais do rio e coletar um potinho de água, tá? O que mais? Professora, eu trabalho com mamífero, com armadilha fotográfica.
No caso de mamífero, você pode colocar armadilhas fotográficas em alguns locais de uma dada floresta. Cada armadilha fotográfica vai funcionar como se fosse uma amostra, ela vai registrar quais são os animais que ocorrem naquele ponto da floresta. Entenderam essa parte ou não, gente? Vocês não falam, eu não sei se vocês entenderam ou não. Eu entendi. E assim, Entendi, professora. anotem isso que no final da aula vocês vão ter que me dizer qual é a amostra do trabalho de vocês. O que é exatamente cada coisa que vocês vão coletar do trabalho de vocês, tá? Vocês podem coletar, então, como eu falei, amostras de solo, amostras de água, amostra de mamífero. Ai, professora, eu trabalho com gente. Se eu trabalho com gente, quem que é a minha amostra? Você sabe? Podem ser as pessoas, gente. Se você vai lá na HGR, você quer saber o que tá... Carregador. Oi? Acho que tem alguém com o microfone ligado. Se você trabalha, por exemplo, com malária, você não tem como eu falei, ir lá e investigar todas as pessoas que têm malária. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar algumas pessoas que têm malária. Essas pessoas vão ser sua amostra, tá? Minha amostra vai ser o conjunto de pessoas infectadas, o conjunto de algumas pessoas infectadas com malária. Conjunto de árvores, enfim, o conjunto de potinhos de água. Isso é a amostra, tá? Então, a sua amostra pode ser o conjunto do que vocês quiserem coletar. Agora já dei o conceito de amostra, agora eu vou dar mais 2 conceitos que confundem muitas pessoas. A gente tem amostra, mas a gente também tem o que a gente chama de unidade amostral. Que diacho é unidade amostral? Lembra que eu falei que amostra é o conjunto, né? Então, minha amostra podem ser as pessoas, o conjunto de pessoas, o conjunto da água do Rio Branco, podem ser as árvores, podem ser as armadilhas fotográficas, pode ser a rede de pesca, enfim, pode ser uma... Ah, professora, eu trabalho com placa de Petri, eu tenho um conjunto de placa de Petri. Beleza, aquele conjunto de placas de Petri pode ser a sua amostra. Então, a amostra é o conjunto. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui conjunto. É muito difícil escrever com mouse. Deixa eu ver aqui. A letra sai feia, mas só para vocês poderem... Parece letra de pessoa que está sendo alfabetizada. Ué. Tá até bonitinho, professora. É muito difícil escrever com mouse. Quando vocês não estiverem fazendo nada, escrevam com o mouse para vocês verem como é difícil. Só para vocês saberem, ó. A amostra, então, vai ser o conjunto de coisas que vocês vão coletar, né? Conjunto de pessoa, de árvore, mamífero, peixe, réptil, placa de Petri, enfim. O que vocês trabalharem. Ah, eu trabalho com vários botos, professor. Eu quero trabalhar com boto. Conjunto de botos pode ser a sua amostra, tá? Aquelas coisas que você vai ir lá amostrar, que você vai coletar, pode ser a sua amostra. Qual é a diferença de amostra para unidade amostral? Unidade amostral, gente, vai ser cada uma das unidades da sua amostra. Então, por exemplo, a minha amostra são as pessoas. Mas quantas pessoas eu vou entrevistar, por exemplo, se eu trabalho com malária? A minha amostra, gente, ela é composta por pessoas que estão internadas com Covid no HGR. Mas quantas pessoas você vai amostrar? Isso, gente, a identidade, cada uma das pessoas que você vai entrevistar, por exemplo, seria a sua unidade amostral. Ou no caso do pessoal que vai lá no Rio Branco coletar água para analisar a qualidade, né? A amostra dele é o conjunto, a amostra dele são a água do Rio Branco, né?
A unidade amostral é cada potinho de água, tá? Ah, professor, o meu conjunto... E se eu trabalho com placa de Petri? Cada placa de Petri vai ser a sua unidade amostral. Se você trabalha com armadilha fotográfica, cada armadilha fotográfica vai ser a sua unidade amostral, tá? Então, a sua unidade amostral é a unidade, aquela coisa, é um pontinho que você vai coletar, tá? O conjunto de unidades amostrais forma o que? A amostra. Entenderam essa diferença ou não? Alguém já sabe qual é a sua amostra, a unidade amostral e quer falar para a gente poder discutir mais sobre isso? Ah, tá bom, Gustavo. Tudo bem, a aula vai ficar gravada, aí você pode assistir depois. Ó, o Gustavo está saindo para coletar amostras. Aí ele vai coletar possivelmente o quê? Uma unidade amostral hoje. Então ele vai lá, ele vai coletar uma unidade amostral. Amanhã, dependendo do que ele trabalha, ele poderia coletar uma nova unidade amostral, depois de amanhã outra. Conjunto de unidades amostrais forma o quê? A amostra. No meu caso, gente, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, qual foi a minha amostra? Eu trabalhei com uma população de passarinhos, tá? Então, a população de passarinhos lá no interior do Amazonas era a minha amostra. Tá? Eu trabalhei com uma população de passarinho. Qual era a minha unidade amostral? Era cada passarinho que estava compondo aquela população. No caso, era uma população pequena, então eu conseguia mostrar, não vou dizer todos, mas a maioria dos indivíduos que compunham aquela população. Então, eu coletei, eu acho que quase 100 indivíduos, tá? Então, a minha amostra era a população de passarinhos e a minha unidade amostral era o quê? Cada passarinho que compunha aquela população. Tá bom? Vocês vão poder praticar isso, a gente vai discutir mais depois. Vai ser na prática que vocês vão, de fato, ver se entenderam ou não. Entendido o que é unidade amostral, entendido o que é amostra, agora a gente pode falar sobre população ou universo amostral, que é outra coisa que as pessoas confundem, tá? Qual é a diferença de população ou universo amostral para amostra? A população, gente, ou universo amostral, nesse sentido é diferente de ecologia de populações, tá? Não confundam essa palavra. Universo amostral, vamos falar em universo amostral que é mais fácil, para vocês não confundirem com o conceito de população ecológica. O que é o universo amostral? Qual é a diferença de unidade amostral e universo amostral para amostra? O universo amostral, gente, ele pega tudo, tá? Tudo que compõe tudo, tá? Por exemplo, o meu universo amostral pode ser ali o Rio Branco. O Rio Branco pode ser um universo amostral. Mas como eu falei, você não consegue coletar tudo do seu universo amostral porque é muito grande. Ou quando eu falei das árvores lá no Cauamé, o meu universo amostral poderia ser aquela mata ciliar lá no Caçari, tá? O universo amostral vai ser o local onde você vai coletar, tá? É o seu local de interesse. Meu universo amostral pode ser o HGR, se você quer trabalhar lá na HGR. Só que lembra, você não vai conseguir amostrar todas as pessoas do HGR. Então, é por isso que você tem o seu universo amostral, que é o todo. Dentro do universo amostral, você vai escolher uma amostra para coletar. A amostra aqui, por exemplo, está representada por esse círculo. E dentro da amostra, você vai ter a unidade amostral, que de fato, cada unidade, cada pontinho que vai ser amostrado. Tá bom? A gente vai praticar isso, vocês vão conseguir entender melhor. Lembrando que isso precisa obrigatoriamente constar no projeto de pesquisa de vocês, tá? Quando vocês forem escrever a seção de material e método, vocês vão ter que escrever qual é o universo amostral de vocês, qual é a amostra de vocês e qual é a unidade amostral de vocês. Então, é por isso que esse conceito, ele tem que ficar claro, tá? Alguma pergunta, gente, sobre o que é universo amostral, o que é amostra, o que é unidade amostral? Então, lembra. Ó, universo amostral é o todo, tá? Então,
Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Quem trabalha com boto, por exemplo, trabalha muito lá no Lago de Balbina, no Amazonas. Lá tem muito boto, tá? O Lago de Balbina, para quem trabalha com boto, pode ser considerado um universo amostral, tá? Lá no Lago de Balbina tem muito boto. Então, você vai trabalhar lá no Lago de Balbina. Só que você não tem como ir procurando todos os botos que tem no Lago de Balbina. Então, você vai ter que ir em alguns pontos do lago, ver se tem boto lá, tá? Esses locais que você vai ir vão ser o quê? Vão ser a sua amostra. E aí, cada boto que você identificar lá dentro, aí sim, isso vai ser a sua unidade amostral. O que mais que a gente precisa saber? Deixa eu ver. Vocês querem um intervalo, gente, ou não precisa? Acho que pode dar continuidade, né? Não sei. Bom, se vocês quiserem, eu posso continuar, então. Só porque é muita informação, então é muito conceito novo que vocês estão aprendendo, mas a gente vai com calma. Lembra que lá no começo da aula eu falei que a gente faz inferências, né? Como a gente não consegue amostrar todo o nosso universo amostral, como a gente não consegue coletar tudo, a gente sempre vai precisar coletar algumas amostras, e a partir dessas amostras que a gente vai coletar, a gente vai fazer inferências. Vocês lembram que eu falei também que as inferências, elas podem ser boas ou podem ser ruins. Uma coisa que vai influenciar na qualidade da sua inferência vai ser o tamanho do seu N amostral. O que é o tamanho amostral? O tamanho amostral, gente, nada mais é do que qual é o tamanho da sua unidade amostral, ou seja, quantos pontos você vai coletar. Então, aqui, ó, dei um exemplo para vocês, vamos pensar, esse verdinho são árvores. Eu fui num local e eu coletei 6 árvores. Vamos fazer de conta que eu mandei vocês ir lá no Cauamé, lá na mata ciliar do Cauamé, mostrar árvores. E o Gustavo coletou 6 árvores, tá? Quer dizer que ele coletou a amostra dele, foi um dado local lá da mata ciliar do Cauamé. A unidade amostral dele era cada árvore. E qual era o tamanho da unidade amostral dele, tamanho total? 6, porque ele coletou 6 árvores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele coletou 6 árvores. Se cada árvore era uma unidade amostral, o tamanho amostral dele é 6. Aí eu pedi para a Alexia ir lá também. Eu pedi, Alexia, vai lá na mata ciliar lá da Praia do Caçari, coleta árvores para mim também. A Alexia, ela não resolveu não coletar 6 árvores, ela resolveu não amostrar 6 árvores, mas ela resolveu amostrar 10 árvores. Então, ela foi lá com uma trena, decidiu qual que ia ser o local que ela ia mostrar, qual que ia ser a amostra dela, e começou a coletar. Uma unidade amostral, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela coletou 10 árvores. Então, ela coletou 10 unidades amostrais, então o seu tamanho amostral foi 10. A partir de qual desses dados vocês acham que dá para fazer uma inferência melhor? Quando você coleta 6 árvores ou quando você coleta 10 árvores? Onde vocês acham que tem mais informação? Na amostra coletada pelo Gustavo ou pela Alexia? Por mim. Por quê? Porque tem mais, mais informação, né? Não? Pode ter mais Exatamente. informações. Exatamente. Então, assim, quando vocês forem coletar dados, gente, sempre lembrem, tá? Qual vai ser a unidade amostral de vocês? Então, o que é cada pontinho? Cada pontinho é uma árvore. E qual vai ser o tamanho amostral? Que a gente chama muito de N, tá?
Na ecologia, especialmente, as pessoas só falam, qual é o seu N? Sempre que falar em N, qual é o seu tamanho amostral? Quantas unidades amostrais você vai coletar? Então, assim, sempre que possível, colete o máximo de unidades amostrais for possível. Eu já falei que a gente não consegue amostrar todo o nosso universo amostral, porque o nosso universo amostral ele é grande. Então, a gente precisa coletar uma amostra, mas, assim, quanto maior for o número de unidades amostrais que a gente coletar dentro de uma dada amostra, melhor. Se você está num local, você pode coletar, por exemplo, medir, por exemplo, 10 árvores, medir 10 árvores é melhor que medir 6. Então, quando você vai pensar no seu projeto, quando você vai delinear, você tem que pensar qual vai ser o seu universo amostral, qual é a sua amostra, qual é a sua unidade amostral e quantas unidades amostrais você vai medir. Para quem trabalha com malária, eu vou trabalhar, o meu universo amostral vai ser lá na HGR, eu vou mostrar a algumas pessoas, a minha unidade amostral é cada uma das pessoas, e eu quero que o meu tamanho amostral seja 20. Você pode, por exemplo, entrevistar 20 pessoas que tiveram malária ou pegar os dados de saúde. Mas você também pode pegar, ao invés de pegar 20, você pode ter seu N de 30. Você pode pegar informações de 30 pessoas ou de 40 pessoas. Você tem que pensar nisso quando você ainda está delineando o seu projeto. Você tem que pensar quantas pessoas eu vou conseguir entrevistar ou quantas árvores eu vou conseguir medir. Quantas amostras de água lá do Rio Branco eu vou conseguir pegar? Tá? Isso é extremamente importante para você poder pensar, para você poder ter um projeto legal e fazer inferências depois. Acontece muito, gente, das pessoas coletarem dados em um local só, tá? A pessoa vai lá, vai ter um universo amostral gigante. Acontece muito com aluno de mestrado. Eu quero saber quais são as características do solo de Roraima. Aí a pessoa vai lá em um local e coleta uma unidade amostral. Então, o tamanho amostral dela, o N amostral, é igual a 1, né? E aí a pessoa quer fazer inferências a partir de dados com uma árvore. Vocês acham que a gente pode fazer inferência a partir de uma árvore ou de uma pessoa? Não, né? Tipo, não tem nada a ver. Ou com uma placa de Petri, você que trabalha em laboratório, se você analisar uma placa de Petri, você acha que pode fazer inferência sobre isso, concluir alguma coisa? Não. Agora com a Covid aconteceu muito, gente, de uma ou outra pessoa tomarem ivermectina e melhorarem da Covid. Aí eles começaram a fazer inferência sobre isso. Só que as inferências, gente, eram muito ruins, porque eles pegavam, por exemplo, uma pessoa, o fulano tomou ivermectina e melhorou. Aí você fica, será que a pessoa melhorou mesmo por causa da ivermectina? E aí era uma pessoa, sabe? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, gente. Qual vai ser o N amostral de vocês, tá? Anotem aí que isso é muito importante. Quando vocês forem pensar no projeto de vocês, se você trabalha com armadilha fotográfica, quantas armadilhas fotográficas você quer colocar no local? Se a armadilha fotográfica, por exemplo, for sua unidade amostral, coloca 30, 40 armadilhas, tá? Ou se você vai trabalhar com humanos, se você puder entrevistar 100 pessoas, o seu N amostral vai ser 100. Com 100 você consegue fazer uma inferência legal depois. Se você vai analisar quais são as bactérias que estão crescendo numa placa de Petri, não analisa só uma placa de Petri, analisa 50, 100, 200, 300 placas de Petri. Se vocês forem olhar trabalhos renomados, trabalhos de qualidade hoje em dia, o que você vê? Você vê que o tamanho amostral, a unidade amostral desses trabalhos é enorme, tá? Eu tenho um colaborador, por exemplo, que ele analisa o que a malária causa em passarinho, né? Quais são as sequelas da malária sobre passarinho. A unidade amostral dele é cada passarinho que ele está examinando.
ele trabalha com 5.000 passarinhos, quer dizer que o tamanho amostral dele é de 5.000. Com 5.000 ele consegue fazer uma inferência ótima. Ele não consegue pegar todos os passarinhos do mundo, porque lembra, a gente não consegue acessar todo o nosso universo amostral. Mas dentre o que ele consegue pegar muito passarinho. Então, o tamanho amostral dele é de 5.000. Então, sempre lembra, tá? Quando vocês forem escrever o projeto, tem que saber qual é o universo amostral de vocês, qual é o todo, qual é a amostra de vocês, o que vocês vão mostrar. Ah, eu vou mostrar passarinho, eu vou mostrar mamífero, eu vou mostrar boto, eu vou mostrar... A amostra é o conjunto de unidades amostrais que vocês vão coletar, tá? Unidade amostral é cada unidade, cada coisinha que vocês vão amostrar. E o tamanho amostral é a soma de unidades amostrais. Então, aqui só para dar um exemplo, aqui na minha esquerda, nossa unidade amostral é 6 e na direita a unidade amostral é 10. O que mais que a gente tem que saber para poder fazer uma boa inferência quando a gente está delineando o nosso projeto? A gente tem que pensar também, gente, na representatividade, tá? Que diacho é representatividade? Essa professora é comunista, ela vem trazendo representatividade para a aula, vem falar em representatividade. Que diacho é isso? Essa representatividade, gente, não tem nada a ver com comunismo, nada a ver com isso, tá? Essa representatividade, gente, é a representatividade dos dados, tá? Quando você vai coletar os seus dados, quando você vai decidir qual é a sua amostra, você tem que tomar cuidado para não coletar só dados muito parecidos. Ou, por exemplo, se você vai lá no Cauamé, medir as árvores. O que vocês acham que é melhor? Vocês acham que é melhor eu medir 3 árvores que estão uma do lado da outra? Ou é melhor eu medir, por exemplo, uma árvore mais para a esquerda, as árvores mais longe uma da outra? Onde vocês acham que a gente vai ter mais variação, mais representatividade? Se eu amostrar tudo junto ou tudo meio separado? O mesmo vale para água. Vocês acham que é melhor eu ir todo dia no mesmo ponto coletar água? Ou eu posso ir em pontos espalhados do Rio Branco coletar água? Onde que eu vou ter uma maior representatividade? Eu acho que em pontos, assim, espalhados. Exatamente. Então, assim, quando vocês forem coletar os dados de vocês, lembrem que os dados de vocês têm que ser representativos. O que é essa representatividade? Essa representatividade está associada com a diversidade, com a variação, tá? Então, tentem pegar, por exemplo, para quem trabalha em campo, se você quer saber qual é a diversidade de mamífero. Não adianta nada você colocar uma armadilha uma do lado da outra. Por quê? Porque possivelmente você vai ficar pegando o mesmo indivíduo. O mesmo vale para rede de peixe. Para quem vai pescar, se vocês vão numa pescaria, vocês colocam uma rede grudada na outra? Vocês acham que faz sentido botar uma rede grudada na outra? Não faz, né? Por quê? Possivelmente você vai pegar o mesmo peixe. O mesmo peixe vai cair 2 vezes. Então, assim, quanto mais espalhados, quanto mais distante for a amostra de vocês, quanto mais distante tiver uma unidade amostral da outra, que aqui a gente tem uma unidade amostral, aqui tem outra, aqui tem outra. Quanto mais longe tiver uma amostra da outra, melhor. Mais representatividade a gente vai ter, mais variedade. E aí a gente vai conseguir fazer o quê? Boas inferências, vai poder ter boas conclusões. Por exemplo, se você vai trabalhar nas praças de Boa Vista. Eu quero saber se as pessoas se exercitam nas praças de Boa Vista. Vocês acham que adianta eu ir, por exemplo, só na praça que tem ali sempre esqueço. Vocês acham que adiantaria eu ir só na Ayrton Senna e no Parque Anauá? E na Praça do Mirandinha? Vocês acham que isso seria representativo? Não. Por que não? Sei lá, eu acho que quanto mais praças você for, melhor, né? Você vai ver um número maior de pessoas se exercitando
e vai ver mais possibilidades. Exatamente, exatamente. Sem contar, é pouca praça, né? Se eu fosse só em 3, e sem contar que se eu fosse, por exemplo, a mostrar uma praça, eu ficasse restrita ali na Ayrton Senna, no Mirandinha, no Parque Anauá, eu ia desconsiderar, por exemplo, quem vai lá no Germano Sampaio. Germano Sampaio é um bom lugar para ser mostrado, né? Ou vamos ver uma praça no Pricumã, vamos ver uma praça lá no João de Barro. Acho que o João de Barro nem tem praça, mas vamos fazer de conta que tem uma praça no João de Barro. Então, e será que lá no Cruviana? Será que lá no Cruviana tem praça? Será que as pessoas lá do Cruviana se exercitam também? Então, assim, quanto mais espalhado for estiverem as suas amostras, as suas unidades amostrais, melhor, tá? Tudo isso você vai pensar quando? Quando você estiver delineando o seu projeto. Um jeito muito legal de você saber, de você ter uma amostra representativa, é você fazer sorteio, tá? Por exemplo, se você vai trabalhar com praças, ao invés de você escolher, eu quero ir na praça, ou se você mora ali perto do Germano Sampaio, eu quero fazer a amostra aqui no Germano Sampaio, ou se você mora em cidade satélite, eu quero ficar só aqui ao redor da cidade satélite. Será que essa amostra vai ser representativa? Então, para você não ter uma amostra enviesada, você pode fazer sorteio, você pode botar um papelzinho, por exemplo, escrever o nome de todas as praças de Boa Vista e sortear. Ou botar no Excel, enfim, onde vocês quiserem fazer o sorteio. Ou quando vocês forem escolher um paciente para analisar, se você quer analisar o histórico de saúde de pacientes com malária. Você pode aleatorizar, você pode sortear quais são as pessoas que você quer analisar. Não analisar, por exemplo, só os seus amigos. Então, assim, sempre é bom, tá? Principalmente se você faz campo, se você faz um trabalho de campo, você ter uma amostra bem espalhada, suas unidades amostrais relativamente longe uma da outra, tá? Para você poder ter uma amostra representativa. Bom, ainda falando em representatividade, eu quero que vocês me respondam aqui. Podem responder no chat. Se a gente quer saber, por exemplo, se o tipo de solo influencia as palmeiras em Roraima, vocês acham que essa amostra aqui é representativa? Acho que não. Por quê? Porque ela tá muito concentrada, né? Quem mais concorda com a Alexia? Eu concordo. Vocês concordam? Como é que eu quero saber, né, se o solo está influenciando a abundância de palmeira, mas eu ignorei totalmente. Talvez eu erre, gente, aqui. Aqui é Bonfim, né? É isso? Aqui bem é o Bonfim, né? Bonfim, Caroebe, Baliza, São Luís, Rorainópolis, Caracaraí. Não tem nada de amostragem aí. Gente, se eu errei a cidade, vocês me corrijam, tá? Mas assim, vocês estão vendo que aqui as amostras, eu quero saber o que está influenciando, por exemplo, o tipo de solo em Roraima, mas eu só coletei dado na região metropolitana, digamos assim, né? Em Boa Vista, em Iracema, em Alto Alegre, eu fui ali no Cantá. Então, assim, quando você vai decidir se a sua amostra é representativa ou não, onde você vai coletar, você tem que pensar na escala, tá? Você tem que pensar qual é a sua amostra, qual é o seu universo amostral. Se você quer, por exemplo, saber o que está influenciando a diversidade de algum organismo em Roraima, o ideal seria você coletar amostras em todo o estado de Roraima. Agora, se você quer trabalhar só em Boa Vista, aí sim, você pode coletar tudo concentrado na cidade de Boa Vista, mas lembrando, tentando ter as amostras mais espalhadas possível, para poder ter uma amostra representativa, para poder fazer boas inferências, poder fazer boas conclusões quando o seu trabalho estiver pronto. Por que você tem que pensar isso quando você está delineando o projeto?
Porque depois que você coletou, já era. Depois que você coletou, se você coletou errado os dados, só coletando de novo. Então, é por isso que tem que ter muito cuidado quando você vai delinear o seu projeto. Você tem que pensar, qual vai ser o meu universo amostral? Meu universo amostral vai ser Roraima? Meu universo amostral vai ser Boa Vista? O meu universo amostral vai ser aqui, eu quero saber quais são as aves do Cidade Satélite. Bom, se você quer saber quais são as aves do Cidade Satélite, aí sim, você pode pegar e coletar só no Cidade Satélite, não tem problema. Agora, se você quer saber quais são as aves de Roraima e você vai coletar só no Cidade Satélite, vai ter um problema, né? Porque a sua amostra não vai ser representativa e você não vai conseguir fazer inferências no futuro. Vocês estão conseguindo entender essa lógica, essa linha de raciocínio? Acho que sim, professora. Quando vocês forem botar no papel, vocês vão ver que vai começar a fazer mais sentido, tá? Mas lembra, vocês têm que pensar qual vai ser o universo amostral de vocês. É por isso que tem que ter a pergunta clara, tá? É por isso que na aula passada eu comecei lá pela pergunta, porque com base na pergunta você vai saber o que você quer responder em que escala. Em base de bairro, município, estado, Brasil. Se você quiser fazer um trabalho em nível de América do Sul, não tem problema, tá? Mas lembra que você vai ter que ter uma amostra representativa para a América do Sul. Essa amostra aqui, gente, ela é representativa para Roraima? Vocês acham que sim ou não? Eu acho que essa aí, sim. E para a América do Roraima. Sul? Vocês acham que essa amostra é representativa para a América do Sul? Aí já não é. Então, por isso que vocês têm que saber qual é o universo amostral de vocês, tem que saber qual é a pergunta para poder saber, será que esses meus dados eles estão representando ou não? Nesse caso, gente, não vai existir uma receita pronta, tá? Cada projeto tem que ser avaliado separadamente, porque você sabe que cada um de vocês vai trabalhar numa escala diferente. Então, o que pode ser representativo para Amanda pode não ser representativo para Renata. O que pode ser representativo para Eduardo pode não ser para Franciele ou vice-versa. Então, cada um de vocês vai ter que analisar a pergunta de vocês e pensar qual é o nível do meu trabalho, qual é o meu universo amostral, o que eu quero explicar, o que eu quero entender. Eu quero entender quais são os peixes que ocorrem no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, no meu continente, no mundo. Vocês têm que ter essa noção para poder decidir. Então, agora que eu já sei qual é a minha pergunta, agora que eu já sei qual é o meu universo amostral, aí sim você pode escolher qual é a sua amostra, qual vai ser a sua unidade amostral. Lembrando, quanto mais unidades amostrais, melhor. Porque quanto mais unidades amostrais, maior será o seu tamanho amostral. Maior será o seu N amostral. São muitos conceitos? São. Recomendo que vocês façam um mapa mental, quem souber fazer mapa mental, porque vai ser muito útil para vocês poderem entender como que todos esses conceitos estão relacionados um ao outro. A gente já está chegando no final da aula. Tem um ponto mais que eu quero que vocês guardem, que é um ponto associado à pseudo-replicação. Pseudo-réplica. Alguém já ouviu falar sobre pseudo-réplica ou pseudo-replicação? Eu não. O que é essa pseudo-replicação ou pseudo-réplica? Essa pseudo-réplica, gente, nada mais é do que informação redundante. Então, assim, dependendo de qual é o universo amostral de vocês, como por exemplo aqui, ó. Se o universo amostral de vocês é Roraima, vocês têm que coletar os dados do modo mais espalhado possível, né? Porque aí você vai ter informação que a gente chama de informação independente. Possivelmente o que você vai observar aqui independe do que ocorre aqui, que independe do que vai ser observado aqui, que independe do que vai ocorrer aqui, tá? Isso a gente chama de amostra independente. São amostras que são diferentes, que independem uma da outra, tá? O que está acontecendo aqui, teoricamente, não influencia o que ocorre aqui, que não influencia o que ocorre aqui,
tá? Isso a gente chama de independência. O que acontece? Acontece que muita gente tende a coletar os dados, como eu falei, meio amontoados. Nesse caso, a gente pode ter pseudo-réplica, tá? Porque você está coletando, acontece muito da pessoa coletar muitos pontos, muitos pontos, mas às vezes no mesmo local. E aí o que acontece? Você vai ter os dados que estão muito associados. Às vezes um dado que você coletou, ele não é independente do outro. Pelo contrário, eles dependem um do outro. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Para você não ter informações redundantes. Lembra, quanto maior for seu N amostral, melhor. Porém, lembra, seu N amostral, eles têm que independer um do outro, tá? Não adianta nada você ter dados que são altamente correlacionados, porque aí você não vai conseguir fazer boas inferências, tá? Nesse exercício aqui, vocês vão conseguir entender melhor o conceito de pseudo-réplica. Eu vou ler para vocês e eu quero que vocês me respondam, sem medo de errar, tá? Isso aqui não vale nota, é só para vocês poderem testar e entender melhor o que é uma pseudo-réplica. Vamos pensar que um agrônomo está querendo testar um inseticida contra a lagarta, mas ele está em dúvida sobre como coletar. Então, os colegas dele sugeriram 3 opções de coleta de dados. A primeira opção foi, um dos colegas disse para ele testar o efeito do inseticida em 100 lagartas, mas de uma árvore só. Outros colegas sugeriram testar um inseticida em 50 lagartas, e sendo que tem 10 lagartas por árvore. E um terceiro colega sugeriu usar um inseticida em apenas 10 lagartas, mas sendo cada lagarta de uma árvore. O que vocês acham melhor? Eu acho que é assim. Por quê? Porque ele vai pegar uma lagarta de cada árvore, né? Você vai ter uma maior independência, né? Uhum. Quem mais concorda com a Alexia? Eu também concordo com ela. Também concordo com ela. Acho que é assim. Dá para abranger uma maior área de pesquisa com essa opção. Exatamente. Vocês entenderam, então, o conceito de pseudo-réplica, né? Não adianta nada a gente, por exemplo, pegar 100 lagartas todas de uma mesma árvore, tá? Ou se você quer trabalhar com genética. Vamos pensar que você trabalha com genética e você quer saber qual é eu quero saber quais são as características genéticas de uma árvore. Adianta você ir e analisar as características genéticas de 3 árvores que estão uma do lado da outra? O que vocês acham? Possivelmente essas árvores vão ser parentes, né? Se elas estão perto uma da outra, talvez uma árvore seja mãe da outra. Então, assim, quanto mais espalhado for os pontos de vocês, melhor. Prof, como que eu sei se eu estou tendo pseudo-réplica ou não? Não tem uma resposta pronta para isso, tá? Você tem que analisar qual é a sua pergunta, qual é o seu universo amostral, qual é a sua unidade amostral. Então, não tem uma resposta pronta para saber, professor, como que eu sei se eu tenho pseudo-réplica ou não? Lembrando que a pseudo-réplica vai variar de espécie para espécie, tá? O que pode ser pseudo-réplica para um passarinho, lembra, passarinho voa muito, então se você vai mostrar passarinho, você tem que percorrer distâncias enormes para poder mostrar, para poder fazer boas inferências sobre passarinhos. É diferente se você trabalha com insetos. Se você trabalha com inseto, você pode trabalhar numa área pequena que possivelmente você não vai ter pseudo-réplica, porque os bichos se movimentam um pouco, então, mesmo em pontos perto, você vai ter uma certa independência. Então, tem que avaliar caso a caso, tem que pensar qual é o projeto de vocês, com que vocês trabalham, qual é o organismo. E considerando tudo isso, aí sim vocês vão definir se tem uma pseudo-réplica ou não. Então, só para lembrar, né, cuidado com a pseudo-replicação. Por quê? Porque se a amostra for ruim, só coletando de novo. Isso vale não só para a pseudo-replicação, mas vale para o tamanho amostral de vocês.
Se você coletar pouquíssimo dado, se você for em um local só, a sua unidade amostral for 1, você não vai conseguir fazer inferência. Então, o que mais? Cuidar para ter uma amostra representativa, que se tua amostra não é representativa, tu não vai conseguir fazer boas inferências depois, não vai poder fazer boas conclusões. Então, tentar fazer, pensar qual é a sua N amostral, tentar coletar o máximo de unidades amostrais que for possível, o mais diverso possível, cuidando para você não coletar muita informação redundante, tá? Então, o que vocês precisam saber antes de coletar? Para resumir, para poder fechar o assunto dessa aula e depois a gente conversar sobre os projetos específicos de vocês. A gente está fechando o delineamento hoje, né? Então, antes de escrever o projeto propriamente dito, antes de botar a mão na massa, o que eu tenho que saber? Primeira coisa que a gente falou na aula passada é qual é a pergunta. Sem saber qual é a sua pergunta, é muito difícil definir qual vai ter que ser o seu universo amostral, qual é a amostra, qual é a unidade amostral. Tem que decidir primeiro com essa pergunta. Depois que você definiu a pergunta, você tem que pensar quais são as variáveis que eu vou precisar medir. O que eu vou, por exemplo, se eu quero saber o que afeta o crescimento de uma árvore, vocês acham que adianta eu ficar observando o passarinho? Vocês acham que eu observar passarinho vai responder uma pergunta sobre crescimento de árvore? Acho que não, né? Então tem que ver, eu tenho uma pergunta e o que eu vou precisar medir para poder, quando eu for para campo, ou quando eu for para o laboratório, o que eu tenho que medir, tá? Acontece muito, gente, da pessoa ter uma pergunta e ela medir outras variáveis. Gente, isso é muito comum, muito. Isso acontece pra caramba. A pessoa tem uma pergunta e ela coleta outra coisa. Ela coleta de tudo e ela esquece de coletar o mais importante. Acontece muito. É incrível como isso parece besta, mas acontece muito. Então lembra, antes de começar a coletar, tá? Não é durante, não é depois. Antes de coletar, tem que saber qual é a pergunta. Quais são as variáveis que eu vou precisar coletar para responder essa pergunta? Tem que saber, tá? Porque depois, sei lá, em campo, se tu deixar para pensar depois, não. Depois eu penso, você vai esquecer de coletar coisa. O que mais? Tem que saber qual é o universo amostral. Meu universo amostral é Roraima, é Boa Vista, é o meu bairro. Tem que saber qual é o universo amostral para poder definir aonde que você vai coletar os pontos. Tem que saber qual é a unidade amostral, o que é que você vai coletar. A minha unidade amostral é cada adulto, cada sapo, cada pedacinho de solo, cada copinho de água, cada placa de Petri. Tem que saber o que é a sua unidade amostral. Tem que saber se a amostra que tu está planejando coletar é representativa ou não. Como eu falei, se você quer fazer uma pergunta em nível de Roraima, se você quer saber quais são os fungos de Roraima, não adianta você coletar só no quintal da sua casa. Você vai ter que ir lá para Baliza coletar, vai ter que ir lá para Caroebe, vai ter que ir lá para o Iramutã, vai ter que ir para Rorainópolis. Então tem que ver qual é a escala do seu trabalho. E também tem que pensar se as unidades amostrais que tu está planejando coletar, elas são independentes ou não. Então tem que ver se você não está coletando, por exemplo, dados muito próximos um do outro e deixando de coletar unidades amostrais que são realmente independentes uma da outra, tá bom? Dito isso, eu quero que vocês anotem no caderno de vocês o que vocês têm que fazer para me entregar, tá? Isso não vale nota, não vale nota. É obrigatório fazer? Não é obrigado, tá? É de bom tom? É de bom tom. Então, assim, eu sugiro que vocês pensem qual é a população universo amostral de vocês, o que vai ser a amostra de vocês e o que vai ser a unidade amostral de vocês. Como eu falei, isso não vale nota. Mas por que é útil? Porque quando vocês forem escrever o projeto de vocês, vocês vão ter que saber. Tem que saber se meu universo amostral é Boa Vista, vocês têm que saber qual é a unidade amostral de vocês, tá?
Aí postem no Classroom ou me mandem por WhatsApp, que aí eu posso dar um feedback para vocês. Eu posso falar, não, eu acho que está muito amplo, eu acho que está muito restrito.